Para você que está chegando no nosso quadro Destaque ANC no YouTube ou na rede de rádio, seja muito bem-vindo. Estamos com mais um convidado para falar sobre política, sobre esse segundo turno aqui na capital cearense e também sobre o desempenho da figura que iremos receber hoje na campanha de 2024. Eu estou falando do presidente da Câmara Municipal, Gardel Rolim. Seja muito bem-vindo aqui à rede ANC. Eu que agradeço o convite, Felipe. Aqui está mais uma vez na ANC, falar um pouquinho sobre a Câmara, sobre Fortaleza, sobre o nosso mandato, ter a oportunidade de agradecer o cidadão por mais uma votação expressiva que recebi, me fazendo, terceira vez vereador da nossa capital. Perfeito. Antes da gente falar sobre o cenário de segundo turno, todo mundo está querendo saber de fato sobre esse assunto há poucos dias aí da eleição. Vamos falar sobre o trabalho na Câmara Municipal, né? Mesmo em meio a essa correria, esse envolvimento na campanha, como é que são as atividades na casa? Bem, continua, funcionando normalmente. Nós temos feito um desempenho muito importante e relevante, mantivemos todas as sessões na Casa Legislativa com todos os nossos pré-requisitos, com a nossa responsabilidade de entregar à Fortaleza leis, requerimentos, audiências públicas, solenidades. A gente tem feito isso de forma sistemática. O nosso trabalho na Câmara Municipal, Felipe, eu como presidente à frente, vamos entregar agora no fim do ano várias políticas importantes para a cidade, né? Nós fizemos vários programas importantes, né, assim, com o objetivo sempre de estar perto da população e do cidadão. Perfeito. Presidente, sobre essa sua atuação, qual é o legado que o senhor quer deixar? Qual é a cara que o senhor tem deixado como presidente da Câmara Municipal de Fortaleza? Até porque o senhor vem aí sucedendo o Antônio Henrique, né, que fez um bom trabalho lá na casa. Bem, o desafio de quem dirige uma casa legislativa, na minha ótica, é sempre de aproximar essa casa legislativa da população. Eu tenho dito que a gente precisa popularizar a Câmara Municipal, é estar mais perto, é as pessoas gostarem de ouvir, de ver, de acompanhar o seu vereador, gostar de ver o debate na Casa Legislativa, e para isso nós criamos algumas ferramentas, Felipe, que são muito importantes para essa aproximação. Criamos o projeto Meu Bairro, Nossa Câmara, que inclusive vamos realizar mais uma edição agora em novembro, que é onde toda a Câmara Municipal, com seus vereadores, assessores, servidores, vão aos bairros da cidade ouvir o cidadão, entender quais são as angústias, as queixas, as reivindicações. Nós criamos um projeto chamado Político Eu, que leva crianças e adolescentes das escolas públicas municipais para dentro da Câmara Municipal, e eles usam inclusive o plenário para discutir matérias e temas, debater, simulando uma sessão. Nós ampliamos a Central da Cidadania, criamos a Procuradoria Especial da Mulher, com equipe técnica especializada para acolher mulheres vítimas de violência, ampliamos o Escritório de Direitos Humanos, fortalecemos a Escola do Parlamento com debates e programações voltadas para o cidadão da cidade. Ou seja, são muitos programas sempre com esse objetivo da gente estar perto do cidadão. Então, quero deixar esse legado, de uma Câmara mais próxima, que ouve mais o cidadão, que reflete as angústias do cidadão dentro do plenário. Esse é o legado que eu acho que é isso que deve ser perseguido por qualquer presidente de qualquer casa legislativa. O senhor pontuou duas coisas muito importantes. Eu queria destacar a questão do político eu, né? Qual a importância de você estar aproximando jovens da política, que às vezes por algumas coisas que acontecem, às vezes é tão manchado, e você mostrar a política realmente como uma ferramenta importante para a transformação social, e ali, quem sabe, você pensar um líder comunitário, um futuro vereador, um futuro deputado. Como é que o senhor avalia essa visão? Esse programa, ele tem como objetivo principal, primeiro formar um cidadão, é dizer para ele que a Câmara Municipal é o poder legislativo e que este poder tem uma importância muito grande para a cidade. É lá na Câmara Municipal que nós discutimos, debatemos, aprovamos e definimos o rumo da cidade, as principais leis, os requerimentos, ou seja, todo o funcionamento do poder público precisa passar pela Câmara Municipal. E a gente precisa dizer isso para as crianças, para os adolescentes, para os jovens. Há uma tentativa hoje, Felipe, da grande mídia nacional de criminalizar a política, de dizer que a política é uma coisa de gente corrupta, e nós precisamos mostrar o outro lado da moeda. Nós precisamos mostrar que, de fato, a política ela interfere na vida das pessoas, que a decisão de colocar um posto de saúde naquele bairro, ou pavimentar aquela rua, ou de reforçar a merenda daquela escola, é uma decisão política e é tomada pelos políticos.
né? Então o cidadão e as crianças precisam entender que a política não é um lugar de coisa ruim, nem de gente ruim. É um lugar de coisa boa, que a gente pode definir boas políticas públicas para o cidadão, para melhorar a vida das pessoas. E esse projeto tem essa finalidade. Eu vou falar aqui de Câmara itinerante, é como se fosse, né, de levar as atividades da casa para o bairro. Tem ajudado os parlamentares a ouvir lá e trazer para casa demandas da população para tentar solucionar o que a população está pedindo, está necessitando? Sem dúvida nenhuma. Nós fizemos, inclusive, Felipe, um seminário sobre segurança pública, fruto dessa escuta que a gente fez nos bairros, né? Hoje, nas pesquisas que nós fazemos, nas ouvidorias da Câmara, nos bairros, a gente percebe que o principal problema de Fortaleza é segurança pública. Então, nós fizemos um seminário sobre isso, trouxemos o ministro do Supremo Tribunal Federal para falar sobre o assunto. Então, este é um exemplo de um desdobramento do projeto Meu Bairro, Nossa Câmara, que visa também estar perto do cidadão, ouvir. E é muito interessante, Felipe, que nós, vereadores, temos a prática diária de andar pela cidade, de conversar com as pessoas, mas quando a gente leva toda a estrutura da Câmara, todos os servidores, a forma de fazer essa escuta é muda, é diferente, né? A queixa do cidadão, ela ganha um caráter mais formal, ou seja, parece que o cidadão se sente mais à vontade para reclamar, para cobrar, para sugerir. Então, isso tem sido um sucesso na nossa gestão. Nós vamos continuar, vamos fazer inclusive uma edição agora em novembro e obviamente espero que na próxima legislatura, o próximo biênio, a próxima mesa diretora possa manter esse programa e continuar percorrendo os bairros da cidade. Presidente, o senhor tem pensado em utilizar as ferramentas tecnológicas, as redes sociais para ter uma linguagem assim, mais próxima da população, já que está sendo uma tendência em vários setores? Isso também é uma conquista importante que nós vamos entregar no meu mandato. A rede social, aí, o Instagram especialmente, da Câmara Municipal de Fortaleza, é um Instagram que tem mais seguidores das câmaras municipais do Nordeste. Ainda é muito aquém do que o que a gente gostaria, mas já é o Instagram da Câmara Municipal mais acessada. É claro que para isso, a gente tenta ter uma linguagem mais moderna, mais jovem, que se conecte melhor com o cidadão. E nós vamos, claro, que precisamos estar sempre melhorando essa comunicação, mas isso já é uma marca também da Câmara Municipal de Fortaleza. Perfeito. Presidente, alguma coisa que o senhor possa estar adiantando aqui para a gente, do que o senhor já pensa em mais ações ali na presidência da casa? Não, eu acho que tem algumas coisas que nós vamos colher os frutos o ano que vem. Sim. E aí, a mesa diretora do ano que vem vai colher os frutos, como, por exemplo, o maior concurso público da história da Câmara. Nós realizamos o concurso, divulgamos a lista dos aprovados, mas nós não pudemos fazer a convocação porque a lei de responsabilidade fiscal não permitiu, né? A lei de responsabilidade fiscal mais a lei eleitoral. Então, isso será feito em janeiro, né? O próximo presidente será o responsável por convocar esses aprovados e fortalecer as comissões técnicas, né? Esse concurso foi basicamente para a gente ter técnicos especialistas em saúde, educação, mobilidade urbana, orçamento, para reforçar as comissões técnicas. Então, esse é um tema que ficará para o próximo ano. Tem um debate amadurecido na cidade que é sobre o plano diretor, também deverá chegar na Câmara Municipal em 2025, é um tema muito importante. Nós vamos ainda esse ano discutir e aprovar o orçamento da cidade, que gira em torno de 15 bilhões de reais e continua com um percentual para investimento muito alto, né? No orçamento já está previsto mais de 1 bilhão de reais só para investimento e para o cidadão entender o que é investimento. Investimento significa novas escolas, novas creches, novos postos de saúde, pavimentação de ruas, reforma de praça, quadras, areninhas, ou seja, nós vamos garantir que em 2025, independente do prefeito que ganhe a eleição, vai ter no orçamento um valor considerável para fazer os investimentos necessários, especialmente na periferia. Então, são legados que a gente vai construindo e nós vamos deixar para quem vem depois de nós, né? Não sei quem será a mesa diretora, quem será o presidente, mas é um legado que nós vamos deixar para a cidade. De toda essa verba, existe algum direcionamento para uma área específica? Saúde, educação, alguma área vai ficar com a maior fatia? Nós vamos discutir isso no orçamento, né? Está previsto 1,2 bilhões de reais para investimento, mas obviamente nós vamos ainda discutir, propor alterações, emendas. Eu imagino que o próximo prefeito da cidade, conhecido no domingo à noite,
deve querer estudar um pouco e sugerir algo, né? Até porque vai ser com esse orçamento que ele vai começar a sua administração. Então, não dá para antecipar agora quais são as principais áreas, porque esse orçamento ainda vai ser discutido, debatido e pode ser alterado até a sua votação final. Seu segundo mandato, né? A primeira vez foi pouco mais de 11 mil votos, agora mais de 16 mil. É um reconhecimento da população frente ao trabalho que o senhor realizou nos últimos 4 anos? Ah, não tenha dúvida, né? Isso é um motivo de muita gratidão que eu tenho ao povo de Fortaleza, que me deu muitas alegrias na minha vida, né? Uma delas é essa, eu tenho feito um trabalho, Felipe, na minha primeira eleição em 2016 eu tive 5.107 votos, em 2020 eu tive 11.552 e agora em 2024 16.053 votos. Então eu venho numa crescente da votação, sou muito grato ao povo de Fortaleza, tenho trabalhado muito nesses 8 anos para corresponder essa confiança com trabalho, né, devolver para a população esta confiança em forma de trabalho e, obviamente, estou reassumindo aqui o compromisso de continuar esse trabalho nos próximos anos, lá na Câmara Municipal. Não sei qual é o papel que me caberá em 2025, se da base da oposição, se presidente da Câmara ou não, mas o meu compromisso de continuar trabalhando por essa cidade para a gente continuar vendo Fortaleza crescer, se desenvolver, se tornando, como já é, a cidade mais importante do Nordeste. Como é que Antônio Henrique deixou a casa ali para posteriormente o senhor assumir? Olha, eu costumo dizer que cada presidente, né, eu, como vereador, tive 2 presidentes, o Salmito, quando eu cheguei, era presidente da Câmara, e depois o Antônio Henrique. E, obviamente, eu não sei se vocês sabem, se todo mundo sabe, eu fui assessor na Câmara Municipal há quase 20 anos atrás. Então, cada presidente que passa, ele coloca uma pedra nessa construção de ter uma Câmara mais próxima do cidadão. Eu posso dizer, por exemplo, que a Escola do Parlamento foi aprovada, estruturada na época do Antônio Henrique. Foi um grande legado que ele deixou, né? Eu, quando assumi, coube a mim fortalecer, criar os projetos, criar os cursos, as ferramentas necessárias para funcionar, mas quem criou por lei, estabeleceu, estruturou foi o presidente Antônio Henrique. Então, esse é um exemplo, tiveram vários outros exemplos de as salas das comissões, que hoje tem um espaço adequado, foi na gestão do presidente Antônio Henrique, então foi um grande presidente de porta aberta, que escutava os colegas vereadores, né, que tinha proximidade com os vereadores, fez uma gestão super democrática, a qual eu tentei, né, estou tentando fazer também, ouvindo meus colegas, ouvindo a mesa diretora. Então, o presidente Antônio Henrique, dos últimos anos, foi um grande presidente, está fazendo um bom trabalho na Assembleia. Espero que Deus o abençoe lá para que ele continue esse trabalho por muito tempo, porque é alguém vocacionado para a vida pública. Perfeito. Falando agora, entrando no cenário eleitoral aqui de Fortaleza, ainda no primeiro turno, o prefeito Sarto ele deixou obras estruturantes aqui na capital, continua trabalhando para a população de Fortaleza. Não conseguiu chegar sequer no segundo turno. A que o senhor atribui a isso e qual o legado que o prefeito Sarto deixa? Felipe, a campanha eleitoral, ela ganha contornos muitas vezes que fogem, né, ao nosso controle. O prefeito Sarto fez uma grande gestão. O prefeito Sarto entregou mais de 30 creches, o prefeito Sarto entregou escolas de tempo integral, o prefeito Sarto vai deixar a educação de Fortaleza em patamares reconhecidos pelo Brasil, né, seja na alfabetização pela idade certa, seja no índice como SPAES, Alfa, enfim, a educação teve um salto de qualidade muito grande, foi a cidade que mais investiu em saúde pública dos últimos anos, com IJF2, policlínica, novos postos de saúde, é a cidade que investiu mais na periferia, seja requalificando praças ou quadras de escola, construção de areninhas, urbanizando ruas que viviam na lama, pessoas que viviam na lama. Então, esse legado ninguém vai tirar da gestão do prefeito Sarto. Infelizmente, nós não conseguimos traduzir isso no voto, né? E aí o cidadão, na hora de escolher o seu candidato, ele avalia muitas outras coisas, que eu não sei exatamente lhe dizer agora, né? Obviamente isso a gente ainda vai precisar de um tempo para entender melhor o cenário, mas é o que eu tenho dito sempre, Felipe, é que a gente tem que reconhecer o resultado eleitoral, né? O que nós fizemos por Fortaleza, o que o prefeito Sarto fez por Fortaleza, foi uma responsabilidade que a cidade lhe deu em 2020. E posso dizer com muita segurança que o prefeito Sarto foi um dos prefeitos que mais trabalhou no seu mandato. Tenho certeza que ele está feliz de terminar o mandato tendo entregue
tudo que entregou e, obviamente, uma eleição como essa, polarizada, onde ganhou um contorno no primeiro turno, especialmente de uma campanha nacionalizada, né, que a gente tem que reconhecer, entender e no pós-eleição, quando a poeira baixar, procurar de fato quais foram as razões para a gente tentar nos corrigir, atualizar algum discurso, atualizar a forma de se comunicar para a gente continuar seguindo sendo importante para a cidade. Chegamos ao segundo turno, ali não demorou muito e o senhor, ao lado de outros vereadores, declarou apoio a André Fernandes. Houve alguma reunião? Como foram as tratativas, as conversas para que o senhor pudesse tomar essa decisão? Houve, nós conversamos, a primeira bancada do PDT, né, a maior parte da bancada do PDT, no momento oportuno, decidiu pelo André. Né? E por que nós decidimos pelo André, Felipe? O André representa algo novo para a cidade. O André é uma aposta de muitos fortalezenses, tanto é que teve mais de 560 mil votos já no primeiro turno. Então nós que cremos nessa cidade, que estamos na rua, estamos vendo que o André pode ser a transformação, a renovação, investimento em novos projetos que possam mudar a realidade das pessoas. O André tem se comprometido no seu discurso a nomear secretários técnicos que tenham qualidade técnica para tocar uma pasta. Tudo isso pesou muito nessa decisão. Por quê? Porque do outro lado, nós temos o PT. E a gente já conhece o PT. Nós recebemos a prefeitura em 2012 do PT, certo? Recebemos a prefeitura, Felipe, estraçalhada, né? Postos de saúde com filas na madrugada, escolas entregues a cabos eleitorais, ou seja, né, sem nenhum projeto estruturante para urbanização e pavimentação das periferias. Então, esse modelo a gente já conhecia e a gente conhece o modelo que está sendo aplicado no governo do Estado, certo? Vamos lá, uma responsabilidade importante que o PT tem gerenciando o governo do Estado, segurança pública. Há 10 anos o PT no governo do Estado é responsável por cuidar da segurança pública e os índices são os piores. Ou seja, nós não temos sequer um plano de enfrentamento à violência urbana. Então, nós entendemos que esse partido, esse grupo que está aí, não ia conseguir dar as respostas aos problemas de Fortaleza, por isso optamos pelo André, que é a aposta no novo, alguém que está com vontade, alguém que quer ser um grande prefeito, alguém que é jovem, tem uma vida toda pela frente e está apostando nesse mandato dele para fazer essa história e nós vamos apostar junto, estamos apostando junto que o André vai ser um grande prefeito. Repercutiu tanto no grupo do André como na candidatura adversária também, o apoio de Roberto Cláudio. Como é que o senhor analisa a chegada dele para apoiar André Fernandes? Eu acho que é natural, certo? Se você olhar, Felipe, desde 2012, quando o Roberto Cláudio se elege prefeito de Fortaleza, o Roberto já se elege derrotando o PT. Derrotando o Elmano, inclusive, que hoje é governador. De lá para cá, o PT foi o principal crítico à gestão do prefeito Roberto Cláudio. A maior oposição que nós tivemos de 2012 até aqui foi do PT. Então, o nosso eleitor que estava acostumado a votar no Roberto Cláudio, no Sarto, em mim, né, no nosso grupo, já sabia de uma divergência com o PT. E se nós olharmos, fizemos um recorte histórico ainda maior, desde 1985, onde nós tivemos a primeira eleição municipal depois do governo dos militares, a eleição direta, onde as pessoas puderam ir para a rua, o PDT esteve distante do PT em todas as eleições, à exceção de uma que juntos apoiamos o Inácio. Fora esta eleição, todas as eleições municipais o PT teve divergência com o PDT e lançaram candidatos contra nas eleições municipais. Portanto, acho que não é novidade. Eu acho que o estranhamento, Felipe, veio muito mais de eleitores do PT, simpatizantes do Roberto Cláudio, que queriam e gostariam que o Roberto Cláudio apoiasse o PT, certo? Mas, objetivamente, não creio que o nosso eleitor, o eleitor do Roberto Cláudio, tenha reagido mal a esse apoio do Roberto ao André, não. Pelo contrário, eu acho que quando a gente vai para a rua, o que a gente percebe é que o eleitor do Roberto Cláudio está se sentindo muito representado em agora poder votar no André. Camilo Santana ter dito que estava decepcionado com o Roberto Cláudio, foi uma expectativa irreal do ministro?
Eu acho que o ministro devia ter guardado a decepção dele para ele mesmo, né? Porque a vida pública é assim. A gente, na verdade, não só na vida pública, a gente se decepciona com as pessoas, né? Já pensou se a cada decepção que eu tivesse com alguém, eu fosse para uma entrevista dizer que estou decepcionado com A, com B ou com C? Eu acho que ele devia ter guardado a decepção dele para ele, né? Ele não cultivou ao longo dos anos nenhum sentimento de gratidão, ou de generosidade, de carinho com o Roberto Cláudio. Então, eu acho que ele foi infeliz quando colocou que estava decepcionado. Eu acho que a decepção dele ele devia ter guardado para ele, até porque houve essa relação, esse rompimento mais claro em 2022 e de lá para cá o Roberto Cláudio, com todo o PDT no Ceará, tem tido uma posição clara, firme, transparente de oposição ao governo do PT. Nós estávamos conversando com o André Fernandes em uma coletiva e ele falava o seguinte, ó, não tratem mais Gardel Rolim, PPCel, Paulo Martins como parlamentares alheios ao nosso projeto. Se eu chegar à prefeitura, eles já farão parte da base aliada para me ajudar a governar Fortaleza. É mais ou menos por aí esse posicionamento? Isso foi algo que também nos encantou, sabe, Felipe? Assim, desde a primeira conversa que nós tivemos com o André, ele sempre deixou claro, olha, eu preciso de gente experiente, gente que conheça a cidade e eu vou querer ouvir, eu vou querer dialogar. Eu preciso de vocês para me ajudarem a fazer o maior mandato que um prefeito pode fazer na história de Fortaleza. Então, essa frase me cativou, né? Porque primeiro demonstra humildade de alguém que quer muito fazer um grande mandato e de alguém que está dizendo, né, cabalmente que precisa de nós. Então, isso foi muito importante, inclusive, na minha decisão pessoal de acompanhar o André. Claro que a gente que vem, eu estou há 8 anos na Câmara, hoje presidente, e a gente ganha uma experiência, entende um pouco como é que funciona a máquina pública, a gente quer sugerir, a gente quer conversar, a gente quer dialogar, a gente quer dar uma opinião. Então, ter um prefeito aberto a isso é muito importante. Houve procura do PT para contar com o seu apoio? Houve também. Eu assim, conversei inclusive com o Evandro, né? Não tenho nada pessoal contra o Evandro, acho que ele é uma pessoa inclusive bem intencionada, mas no momento que ele representa, o grupo que ele está inserido, é um grupo que não, para mim, no meu juízo, é um grupo que não representa resultados para a cidade, porque o que nós temos visto no governo do estado é isso. Nós olhamos para a saúde do governo do estado, o HGF e o Hospital do Coração de Messejana, o Hospital Mental, que são administrados pelo estado em Fortaleza, são os piores hospitais avaliados pela população. Ou seja, tem um atendimento péssimo. Ou seja, por que não conseguiram resolver o problema do HGF, do Hospital Mental, do Hospital do Coração? A segurança pública é uma responsabilidade deles. Por que não consegue entregar resultados na segurança pública? Então, não tem razão nenhuma de ser. Assim, nós precisamos encontrar uma fórmula, Felipe, que a gente entregue resultado para a população. Quando a gente vê um grupo que está no governo há 10 anos e não tem entregue resultado, é muito difícil a gente poder confiar que eles vão produzir um resultado em Fortaleza diferente do que estão produzindo no governo do estado. Essa semana nós recebemos aqui um cientista político, ele emitiu a seguinte análise técnica, que independente do resultado, André Fernandes já poderia ser considerado grande vitorioso dessas eleições. Por quê? Passou para a segunda etapa como líder de votos no primeiro turno e não enfrenta qualquer candidatura. É o presidente da Assembleia, faz parte de um grupo que tem o governador do estado, o ministro da Educação e presidente da República. Esse termo vitorioso foi usado por um especialista da área. Como apoiador de André Fernandes, como é que o senhor analisa todas essas circunstâncias? Eu acho que ele surpreende muito. Ele, sem dúvida nenhuma, passa a ser uma das maiores lideranças de oposição do Ceará, que representa um eleitor conservador de direita que está agora se colocando a cara para o mundo, votando e dizendo quem são seus representantes. Eu acho que isso precisa ser analisado com mais calma, depois que passar a eleição, conhecendo o resultado, mas eu não tenho dúvida que, independente do resultado, o André sairá desta eleição muito maior do que o que entrou e certamente hoje nós já podemos dizer que o André é uma das maiores lideranças de oposição do Ceará, porque sozinho está enfrentando tudo e todos, do presidente da República ao presidente da Assembleia. Então, isso não é fácil de fazer e ele tem se mostrado muito resiliente nessa tarefa e o povo de Fortaleza tem o acompanhado.
ter 560 mil votos em uma eleição, no primeiro turno, concorrendo com vários candidatos, é um desempenho extraordinário e a gente tem que reconhecer esse trabalho do André. 26 anos de idade, a gente até conversado nos bastidores sobre ser algo histórico. Vai ser um problema para ele gerir a capital? Eu acho que esse não é o problema, certo? Sinceramente, eu acho que um garoto de 26 anos que é deputado já no seu segundo mandato, se ele tiver aproveitado bem o tempo que passou no parlamento, tanto na Assembleia como no Congresso Nacional, o Congresso Nacional é uma escola, Felipe. Então, se ele tiver aproveitado bem os temas, as matérias, as comissões, ele vai poder ter uma resiliência para resolver os problemas de Fortaleza. O mais, da pouca idade não é o maior problema. O mais problemático, de fato, é o dia a dia da cidade. É uma cidade muito desigual, uma cidade que tem muitos desafios, seja em qualquer área, na educação, na saúde, no transporte, no meio ambiente, enfim, na infraestrutura. Então, esses são os problemas que ele vai lidar no dia a dia, que ele vai precisar ter muita firmeza e uma equipe técnica qualificada ao seu lado, que é outro ponto que tem encantado também quem está perto do André, porque ele tem dito sistematicamente que vai convidar secretários qualificados, técnicos, para assumir as secretarias. Ou seja, sem acordo político, não vai entregar uma secretaria simplesmente por uma conveniência partidária qualquer. Isso é um ponto importante. Se ele conseguir juntar uma boa equipe, ele vai fazer um grande mandato, não tenho dúvida. PT no governo federal, PT no governo do estado, PT na Assembleia Legislativa e o PT agora querendo a Prefeitura de Fortaleza. Essa possível hegemonia é algo arriscado aqui para o Ceará? É muito arriscado, é muito arriscado. Felipe, hegemonia, ela é um perigo por si só. Isso é um ranço do stalinismo, né, soviético. O PT nasce fruto de uma miscigenação de partidos de esquerda que herdam esse stalinismo, né, para o cidadão entender o que é stalinismo. É um modelo de Stalin de governar que foi implantado no início do século passado, ou seja, que é uma ditadura, para ser mais objetivo, é uma ditadura de esquerda. E a gente vê, inclusive, que isso não é disfarçado pelo PT. Eles apoiam várias ditaduras pela América Latina. Então aqui nós temos umas instituições mais fortes, né, nós temos eleições que são fiscalizadas pela Justiça Eleitoral, mas o objetivo central, ou a natureza do PT, é de querer dominar tudo, né? E não respeitar a democracia, não respeitar os aliados. Preste atenção que todos os partidos de esquerda aliados ao PT no Brasil estão definhando. Por quê? Porque o PT ele tenta mascarar, ele tenta agregar todo mundo em torno de si. Então isso é muito perigoso. É um perigo para a justiça, para o poder judiciário, com uma tentativa de tutelar o judiciário. É um perigo para a imprensa livre, certo? Com a tentativa de subjugar a imprensa. Ou seja, uma hegemonia no Ceará e no Brasil é muito perigoso para o futuro, né? Para o futuro da democracia, para o futuro da liberdade. A gente já tem hoje episódios que a gente acompanha com muita preocupação, né? Episódios estranhos, envolvendo o Poder Judiciário ou envolvendo a imprensa, né? A tentativa de poder tutelar esses poderes, e isso é muito perigoso e a gente tem que ficar atento a isso. O que é que o senhor observa circulando as periferias de Fortaleza? Qual o sentimento da população nesse cenário polarizado? Hoje há um sentimento de mudança. Eu não tenho dúvida, e você deve ter acompanhado assim, os eventos que o André Fernandes faz na periferia da cidade especialmente, são eventos que reúnem milhares de pessoas. Eu nunca vi isso, Felipe, em nenhuma outra candidatura no Brasil. Você não consegue ver isso. Nós estamos agora há pouco, ontem teve um evento, antes de ontem, um evento no Bom Jardim, que foi um evento que eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. 2 jovens em cima de uma caixa de som, reunindo centenas de milhares de pessoas. Então isso é inédito. Nós precisamos acompanhar isso com um olhar cuidadoso, né? Assim, não podemos se empolgar com isso, nós temos que ser cuidadosos a isso, mas é uma manifestação popular espontânea que precisa ser observada. Isso não é normal, isso não é comum. Esse sentimento, eu acredito que é o que levará o André a ser eleito prefeito de Fortaleza, e obviamente, eu já disse aqui, ele vai precisar de muita cautela, de muito cuidado, de muito apoio, de uma equipe técnica especializada para ele fazer um mandato importante na cidade. Presidente, está quase chegando o finalzinho da nossa entrevista, eu tenho mais 2 pontos aqui para abordar.
Um deles é, independente de quem vença essa eleição, qual será o principal desafio do futuro gestor de Fortaleza? Olha, eu acho que reduzir a desigualdade, levar a política pública para a periferia, né? A gente manter a escola como um lugar atrativo para os jovens, a gente garantir atendimento de qualidade e ao tempo que o cidadão precisa na rede de saúde. Esses são os principais desafios. É assim, a cidade cresceu muito, urbanizar as periferias, levar calçamento, né? Levar praças para as pessoas que mais precisam e garantir saúde e educação são os principais desafios da nossa cidade. Nós observamos aí que o último presidente da Câmara Municipal de Fortaleza chegou à Assembleia Legislativa. Falando sobre o futuro, como é que vai ser o posicionamento de Gardel Rolim? Vai focar nesse mandato? Tem outros planos aí para o futuro na política? Como é que vai ser? Felipe, eu não estou planejando muita coisa agora no momento, não. Eu acho que primeiro ponto a gente precisa conhecer o resultado da eleição municipal. Nós só terminamos uma parte dela, né? Nós estamos ainda no segundo turno. Conhecer o vencedor das eleições, conhecer quem será o prefeito. Depois disso, começar a tratativa para algumas atuações dentro da Câmara Municipal. Eu tenho dito que o PDT deverá ter protagonismo na cidade. Nós somos a maior bancada, somos 8 vereadores, nós temos um legado construído para Fortaleza nesses 12 anos de mandato, Roberto Cláudio Sarto, que precisa ser defendido. Foi uma régua que nós criamos para medir qualquer novo gestor que venha assumir a cidade. Então a gente precisa ter um olho nisso, certo? Isso é que é o mais importante. O papel que me caberá, eu acho que o tempo vai dizer. O meu partido, o meu grupo político, como ficarão, né, as conversas, eu estou sempre disponível. Eu devo muito à Fortaleza, devo muito ao Ceará, aquilo que for chamado, cumprirei com o maior prazer do mundo, mas nesse momento a gente precisa ter calma, acabamos de vencer a eleição, no meu caso venci para vereador, sou muito grato, já agradeci aqui ao cidadão que me deu mais de 16 mil votos, mas no momento é focar como serão os primeiros passos de 2025, né? Como é que nós vamos fazer para balizar esse novo governo, certo? Seja aí cabendo ao PDT um espaço de oposição, ou de base, ou enfim, o papel que caberá ao PDT. Depois de definido este papel do PDT, do nosso grupo político, aí a gente pensa em planos futuros, ouvindo a população, é que a gente sabe nortear exatamente quais são os próximos passos. Muito bem. Presidente Gardel Rolim, aproveitar para agradecer a sua presença aqui na Rede ANC, discutindo, conversando nesse importante momento que estamos vivendo, e queria aproveitar esses instantes finais para direcionar o senhor para aquela câmera, para o senhor dar o seu recado para a população de Fortaleza. Olha, mais uma vez eu queria agradecer todos os 16.053 eleitores, vocês me deram mais uma vitória muito importante e eu quero, obviamente, renovar o meu compromisso com a cidade, dizer que a partir, né, de janeiro de 2025 nós vamos continuar o nosso trabalho, focando sempre numa melhor qualidade de vida para o nosso povo. Para a gente ter uma cidade mais justa, mais fraterna, mais generosa, mais acolhedora, mais segura, mais saudável, para que a gente tenha essa cidade que a gente espera e Fortaleza continue como a cidade mais importante do Nordeste. Povo de Fortaleza, conte comigo para essa missão. Final de mais um Destaque ANC, a nossa rede na cobertura das eleições 2024. E você já sabe, se acontece no Ceará, vira notícia aqui. Tchau, tchau e até mais.